Eu acho que eu vou falar sobre as pessoas que perdem a Jesus dentro da religião. Ele falou, que tema interessante. Aí eu voltei para o hotel antes de vir para cá e tentei tirar um cochilinho de uma meia hora antes da gente vir e sonhei, literalmente, com o texto de Jesus em Lucas, no capítulo 2, lá no templo, quando se fala da família de Jesus, José, Maria, indo de Nazaré a Jerusalém para a celebração da festa da Páscoa. Todos aqui conhecem esse texto de memória, e que nos diz, no capítulo 2, do verso 41 em diante, que, anualmente, a família de Jesus ia a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando Jesus atingiu os 12 anos, portanto, um ano antes da celebração do Bar Mitzvah, das crianças judaicas, ele foi com seus pais, como era costume, significando dizer que, desde pequeno, lá em Nazaré, eles vinham regularmente para a celebração da festa da Páscoa em Jerusalém. Eles foram, naquela ocasião, outra vez. E, terminados os dias da Páscoa, eles regressaram. E é um caminho, hoje em dia, simples. Se você entra num carro em Jerusalém, 2 horas depois, você está em Nazaré. Mas, naquele tempo, eram alguns dias de caminhada, especialmente com crianças, com todos os víveres, levando o que era necessário para a subsistência no caminho. Eles já tinham andado 3 dias. José e Maria e a parentela e os amigos, andado 3 dias. Hoje em dia, isso daria, no Brasil, queixa no Conselho Tutelar. Eu não sei se aqui em Portugal tem Conselho Tutelar, tem algo semelhante? Mas, no Brasil, pai e mãe deixarem um filho sem prestar atenção numa criança de 2 anos durante 3 dias é intervenção do Conselho Tutelar imediatamente. E, naquele tempo, não tinha Conselho Tutelar, e nem parentes dedo duro, acusatórios, e com a mão e os dedos em riste, de modo que eles perceberam que Jesus não estava entre eles. 3 dias. O que, por exemplo, para mim, que fui pai muito jovem, o meu filho mais velho já está, como eu disse, a caminho dos 50 anos de idade, o meu filho mais velho, era uma coisa absolutamente inconcebível. Você ficar 2 horas sem saber onde estava um filho. Não importasse qual era a idade, você tinha que saber as direções. Embora eu tenha dado mais trabalho ao meu pai do que a soma de todos vocês aqui juntos possam ter dado aos pais de vocês, eu dei aos meus, desde muito cedo, muito precocemente, mas, mesmo assim, meus pais sabiam que não podiam contar comigo para nada, mas tinham ideia de onde eu estava. Especialmente aos 12 anos de idade, ainda tinham ideia de onde eu estava. Embora eu tenha saído de casa aos 15 e tenha, de fato, voltado definitivamente para me converter aos 18 para 19. E vivi precocemente distante da família. E voltei para o Rio de Janeiro, onde eu já tinha morado uns 6 anos, retornei para lá e, enfim, no meio de muita angústia suicida, eu retornei a Manaus, no Amazonas, onde Jesus me encontrou, e eu encontrei o Evangelho. Mas aqui são 3 dias de viagem sem notícias, sem lembrança, sem percepção da ausência de Jesus.
Aí, de repente, eles notam, cadê? Onde está Jesus? Eles pensaram o tempo todo que Jesus estava entre os companheiros de viagem. O tempo todo. O que também mostra uma outra mentalidade. Eu ainda fui criado no Amazonas com a cultura do século XIX, já no meio do século XX, onde as crianças tinham muita liberdade para se relacionarem com os amigos, na rua, no quarteirão, na vizinhança inteira, na quadra, muito movimento, muita troca. Mas aqui são 3 dias, é muito tempo, supondo que Jesus estava com os companheiros de viagem. E eles então disseram, não está aqui conosco. E andaram de volta o mais aceleradamente que puderam para Jerusalém, apertaram o passo, o que tinha levado 3 dias de caminho de volta para Nazaré, eles conseguiram fazer, naquele desespero paterno-materno, em um dia, provavelmente montados em mula ou qualquer outro animal de carga para acelerar a viagem, voltar para Jerusalém e procurarem então Jesus. E quando fizeram, depois de terem também verificado que ele não estava entre a parentela e entre os conhecidos da caravana, em lugar nenhum, não o encontrando em lugar nenhum, voltaram correndo, imaginem vocês com que aflição, para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, 3 dias indo, mais o tempo de retorno, que pode, com toda a pressa, ter sido pelo menos de 1 dia e 1 noite, no mínimo, ou no máximo, chegaram e 3 dias depois, andando por Jerusalém, que não é uma cidade grande. A Jerusalém amuralhada não é um lugar complexo. Só para vocês terem ideia, hoje em dia se descobriu, na Jordânia, no noroeste do Mar Morto, a antiga cidade de Sodoma, que todos pensavam que ficava no sul do Mar Morto, a arqueologia descobriu, por causa das referências das 4 outras cidades bíblicas em relação às quais se diz que ela estava situada, no noroeste do Mar Morto, na Jordânia. E as escavações lá estão aceleradíssimas. E essa Sodoma bíblica é, de acordo com o que a arqueologia já achou hoje, 6 vezes maior do que a Jerusalém amuralhada contemporânea que está lá em Israel. Então, eles ficaram 3 dias naquela cidade que não é tão grande, tendo ido provavelmente de casa em casa, de lugar em lugar, procurado em todos os lugares que lhes veio subitamente à mente, não o acharam. Até que um deles disse, vamos ao templo, que lhes parecia ser o último lugar onde poderiam encontrar Jesus. Era um lugar de gente muito adulta, sacerdotes, saduceus, fariseus, sacrifícios, aquele movimento de gente grande, e foram ao templo. E, quando chegaram, encontraram aquele espetáculo extraordinário. O texto diz que é Jesus assentado, foi o que eles viram, acharam-no no templo assentado, como fazem os rabinos, ensinando, ouvindo, 12 anos, assentado no meio dos mestres. Ou seja, os mestres fizeram um círculo à volta dele. Lá estava ele, o garoto de 12 anos, assentado no meio dos mestres, entre eles, ouvindo-os e interrogando-os com as perguntas, como hoje em dia se diz no Brasil, mais cabulosas.
aquelas perguntas intrigantes, que deixavam os mestres em estado de perplexidade, de choque. Como é que ele pode perguntar isso? De onde vem essa questão que já chegava não como um questionamento, mas como uma propositura de resposta no próprio questionamento, o que deixava todo mundo em estado de total perplexidade. E eles ali, ouvindo, sendo por eles interrogados, perplexos, e aí o que se diz é que todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e de todas as suas respostas. Porque se ele os ouvia e os interrogava, os deixava em estado tão perplexante que ele tinha que acabar concluindo dando as respostas que eles não tinham. E eles estavam em estado de choque. O que é isso, meu Deus? Que menino é esse? E o texto prossegue dizendo que logo que José e Maria ouviram, ficaram maravilhados, porque eles próprios, os pais, se chocaram com a cena extraordinária e com o tempo decorrido. Imaginem, se nós compactarmos os 3 dias indo, 1 dia e meio ou 2 voltando, o dia de procura ou 2 pela cidade inteira ou 3, lá se vai quase 1 semana. E Jesus no templo, perguntando, respondendo, questionando, perplexificando aquele auditório de acadêmicos que estavam chocados com a sua inteligência e com a sabedoria que dele procedia, e os pais maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Um mecanismo de transferência de responsabilidade para o garoto, né? Quem era a mãe era ela, o pai era ele. Quem se esqueceu e ficaram tão animados no caminho, com a conversa, com os outros amigos adultos, foram eles, que deixaram 3 noites passarem sem checar se o menino tinha comido, tomado banho, como é que estava, coisa nenhuma. Ele se vira, ele sabe. Pois bem, aí, por que fizeste isto conosco? Aí Jesus não aceita esse mecanismo de transferência que frequentemente os pais gostam de fazer. E Maria prosseguiu e disse: teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Por quê? É uma pergunta tão sutil, doce, simples. Por que me procuráveis? E prossegue, dizendo-lhes o seguinte: depois dessa questão, ele diz: não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, desceu porque Jerusalém está no alto, e é um caminho de descida para Galiléia, embora Nazaré esteja na alta Galiléia. Desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas do coração, enquanto crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Essa deve ter sido uma das primeiras mensagens que eu preguei na minha vida após encontrar o Evangelho de Jesus. É uma mensagem da minha infância como pregador do Evangelho. É o que eu estou trazendo aqui a vocês hoje. É uma mensagem que eclodiu no meu coração há 51 anos,
quando eu, numa das primeiras vezes, fui chamado para pregar no auditório eclesiástico, porque eu pregava muito nas ruas, nas praças, nas esquinas, para os hippies, para os meus amigos muito doidos, para as elites, para todo tipo de gente. Eu nasci carro velho, parando e pregando na rua. Batia palma nas esquinas, todo mundo me conhecia na cidade, e eu derramava aquelas cataratas do Espírito Santo que estavam dentro de mim, me enchendo o coração. Pessoas iam se convertendo, e eu nunca quis saber se eu estava autorizado ou não pela religião para fazer o que eu fazia. Eu batizava quem me pedia. O indivíduo chorava no meio da rua, eu quero também, me batiza, eu digo agora. E fui batizando todo mundo. Batizava até, naquele tempo, no Brasil, tinha uma dupla de guardas que se chamavam de Cosme e Damião. Andavam juntos. Aqui em Portugal, acho que nunca houve isso, mas no passado, no Brasil, havia 2 guardas, uma espécie de guarda nacional republicana dupla, andando para lá e para cá, polícia militar. E eu me lembro que um dia eu estava pregando para um grupo desses, e 2 Cosme e Damião vieram, eles usavam um capacete de ferro, desculpe a expressão, aquela coisa grossa, meio tosca, parecia quase urinol na cabeça, ao contrário, assim. Você podia bater com um taco de madeira na cabeça, era aquele urinol do avesso na cabeça deles. E eles olhando ali, eu comecei a ver os 2 chorarem, um olhando para o outro, chorando, e eu, com 19 anos de idade, pregando o Evangelho com toda a intensidade do coração. E aí, quando eu os vi, eles se aproximaram de mim, se ajoelharam no meio da rua. Eu falei, tira o capacete da cabeça, porque não dá para fazer o que eu quero fazer com tanto latão entre nós. Eu não os batizei, mas impus as minhas mãos sobre eles e orei, invocando sobre eles o Espírito Santo no centro da cidade de Manaus, há 51 anos passados. Pois bem, essa é, portanto, uma mensagem da minha juventude. E eu, ao ler esse texto com esses olhos, hoje um homem velho, eu já sou 5 para 6 anos mais velho do que o apóstolo Paulo era quando foi decapitado em Roma, e já passei muito mais tempo pregando o Evangelho do que ele teve de chance de pregar, porque já se converteu bem depois do tempo em que eu me converti. Então, faz anos de acumulação de trilhões de experiências com Deus e com os homens no curso desse mais de meio século de pregação do Evangelho no mundo inteiro e no meu país, em todos os lugares. De modo que eu trago a vocês o que de mais singelo houve e há no meu coração. É como se eu voltasse aos 12 anos de idade e falasse coisas como Jesus disse que aconteceria com todo bom escriba versado no reino dos céus, que tiraria do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Eu estou tirando do tesouro da minha alma coisas antigas para compartilhar com vocês. E que coisa antiga é essa? Se não a mesma que eu dizia naquele tempo para os que me ouviam nos ambientes da igreja. Como eu disse, a primeira vez que eu falei sobre isso foi num ambiente eclesiástico, num ambiente de crentes, como esse nosso ambiente. E o que eu lhes disse, e é o que lhes digo, que é muito, muito, muito fácil e sutil
você se acostumar com Jesus e fazer assumptions, pressuposições acerca dele. A gente vai no caminho, eu faço parte da congregação. Então, se eu faço parte da congregação, Jesus tem que estar com a gente. Que foi o que os pais assumiram. Ele está na congregação. Não estava diante dos olhos de nenhum deles. Durante mais de 3 dias. Mas a pressuposição pela qual esse equívoco começa é exatamente esta pressuposição. Não precisa estar comigo desde que esteja com todos. É justamente aí que a igreja, como congregação, entra como um elemento extremamente distrativo para a alma da gente. Não precisa estar necessariamente comigo, porque eu habito e ando com aqueles no meio dos quais ele deve estar. Então, se eu sou membro da congregação, se eu faço parte da família, se eu tenho o meu pertencimento no meio dessa parentela de viagem, de jornada comum, mesmo que ele não esteja diante de mim e da minha vista, diante do meu toque, diante da minha percepção, diante da minha cognição, diante da minha alegria relacional e pessoal e existencial, basta imaginar que ele esteja no meio de todos. Sim, como se diz em algumas liturgias, o Senhor está no nosso meio. Aí todo mundo responde, sim, Ele está no meio de nós. É muito fácil alguém chegar e dizer, o Senhor está entre nós. Aí todo mundo diz, sim, Ele está no meio de nós. Aí você pergunta, com quem? Aí vai procurar, não está com ninguém. Ninguém. Aí começa essa procura, não está aqui, mas quem sabe está com aquela comunidade ali, aquela congregação ali, aí vai para uma parentela, escuta, Jesus está aí com vocês? Aí procura, não, também não encontrei Jesus entre eles. Aí sai, vai para uma outra, companheiros de viagem, já é aquela denominação mais afastada um pouco, mais distante, companheiros de viagem, aí vai lá, se Jesus está no meio de vocês? Se não, aqui não está não. Pensando nos que estavam com vocês. E aí, um transfere para o outro a ideia de que, conquanto Jesus não esteja comigo, eu faço parte da coletividade na qual Jesus habita. É quando a igreja se transforma no aspecto mais distrativo, mais tentador, mais ilusivo e ilusório, mais carregado de miragem, mais enganador, mais dissimulado e que mais também nos afasta da necessidade desse vínculo pessoal com Ele. Eu não quero saber quantos, além de mim, também andam com Ele. A única coisa que me interessa é que eu estou na presença dEle e Ele anda comigo. Isso é o que importa. E eu aprendi no curso de mais de meio século pregando o Evangelho, que quando você tem essa convicção, essa certeza, essa raiz plantada dentro de você, quando isso é verdade em você, todo dia, o dia todo, o tempo todo, ininterruptamente, dioturnamente, acordado ou dormindo, Ele está em mim. Ele não está na minha casa. Eu não conto com a minha mulher para isso.
nem com os meus pais, nem com os meus filhos, nem com os meus melhores amigos, nem com companheiros de viagem, nem com o lugar da placa onde a gente se reúne. Não, é comigo. E quando você tem essa convicção plantada, enraizada, instalada no âmago do seu ser, o mundo inteiro pode se voltar contra você, pode negar a realidade dele, a existência dele, qualquer coisa, não importa absolutamente nada, ele está em mim. Aí você se torna absolutamente invencível, como Paulo diz em Romanos 8. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as do porvir, seja a altura, seja a profundidade, sejam principados, potestades, tronos, soberanias. Paulo ainda evoca até presenças extraterrestres, quando ele diz, ou qualquer outra criatura de qualquer natureza, dimensão, venha de onde venha, de que mundo seja ou apareça, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A grande pergunta é: quem me separará do amor de Cristo? E aí a gente descobre que tem muitas coisas que nos separam, e, inclusive, a ideia, o engano e a pressuposição de que basta fazer parte de um grupo ou de uma congregação, que, pelo simples fato de o fazermos, Ele está no meio de nós. E aí a gente olha em volta e não encontra ninguém tomado por essa realidade, por essa verdade, por essa consciência, por essa presença, por esse privilégio, por essa glória de companhia. Primeiro, eles imaginaram que ele estava com os companheiros de viagem. Está todo mundo indo na mesma direção, todos vieram da mesma festa, todo mundo canta as mesmas canções, todo mundo sabe decora os mesmos louvores, todo mundo comemora a mesma Páscoa, todo mundo faz parte dos mesmos ritos, liturgias, ou modos, ou formas, ou expressões. Então, o modulamento, a configuração, supostamente define como container a presença de Jesus para nós. E, enquanto isso, os dias passam e ninguém verifica que está andando sozinho. Quanto tempo faz que você está andando sozinho, sem, de fato, verificar a realidade da companhia de Jesus na sua vida? Há quanto tempo que você transfere isso para os companheiros de viagem? Ou para a parentela? Aí eu faço parte de uma parentela piedosa. Eu encontro, no curso da minha vida, milhões de pessoas que dizem: olha só, Caio, eu mesmo com Jesus, eu não tenho andado muito não, mas eu sei que ele está lá em casa com meu pai, com a minha mãe, aquela coisa toda. Eu digo: mas e você, meu filho, minha filha? Não, eu pego por osmose. Eu fico junto, recebo aquela oração na mesa, sei que a minha mãe ora por mim, pá, deve ter uma sobra energética vibratória que me alcança, está aqui no meio de nós. Ou eu vou de vez em quando à congregação, sei todos os louvores de cor e salteado, leio a Bíblia, memorizo-a, ela está guardada na minha mente, na minha memória. Tenho o hábito de subir para as festas congregacionais,
Isso me dá uma segurança muito grande, sabe, Caio? Saber que eu estou na congregação certa, que o pastor João, um homem tão bom, lidera o processo. Isso me dá muita paz. Graças a Deus é um homem tão bom que lidera o processo. Imagina, tem gente que é pastoreada por verdadeiros lobos horrorosos. Então, quando eu vi o rostinho dele, o modo como ele, inclusive, me apresentou o microfone, eu olhei para ele e falei, esse é um homem bom. Eu senti o espírito dele, a energia dele, a leveza dele. Meu coração disse, vem, que eu quero te amar. Mas são muitos anos de discernimento de espíritos e de alma e de atitudes que vão fazendo você encontrar solidariedade meiga e descanso na companhia dos outros, mas não é suficiente. Hoje, eu e minha mulher juntos já tivemos 7 filhos. É uma boa quantidade, é uma pequena congregação, não é? 7 filhos. Um deles partiu para Jesus há 20 anos. Essa noite, inclusive, eu sonhei com ele. Eu falei tanto nele, com esses nossos parentes lá de Caldas da Rainha, por razões diferentes, que à noite eu fiquei com a noite impregnada de sonhos a respeito dele. São 20 anos, mas 20 anos não são nada quando você ama tanto, amou tanto, e tem essa alegria enorme de que cada ano que passa eu estou andando na direção dele e de milhões de outros que fazem parte da minha congregação eterna. Mas não basta. Os filhos que nós temos, todos eles estão conscientes de que eles não podem se garantir no fato de que são nossos filhos. Cada um deles tem que ter sua vida com Deus, sua experiência com Deus, seu vínculo com Jesus, sua proximidade, que Jesus tem que estar ali, na percepção deles todos os dias. Do contrário, você, na distração congregacional, anda anos e anos e anos e anos numa celebração vazia, dizendo ele está no meio de nós, quando na realidade nós o perdemos no caminho, não sabemos nem aonde. Aí começa essa peregrinação de bater de porta em porta. Como toda hora eu também encontro pessoas que dizem, eu vou num lugar, numa congregação, não encontro Jesus, aí vou na outra, não encontro Jesus, aí vou na outra, não encontro Jesus. Eu digo, mas quem é que disse que você vai encontrar Jesus em alguma congregação, meu filho? Se você não encontrar nem você todo dia, e se não for uma relação sua com Ele, você entrou apenas num processo de distração, de ilusão e de miragem, de engano contínuo, dissimulado, que pode, às vezes, tomar da gente a existência inteira, sem nenhum aprofundamento de relacionamento pessoal, exclusivo, singular, íntimo com Ele, para você e em você. Eu queria deixar essa pergunta com você. Você é o filho da congregação ou você é o filho de Deus em Cristo Jesus? Você é filho da pressuposição ambiental, da presença ou suposta presença de Jesus no meio de todos, e que, por causa disso, ganha a desculpa psicológica e espiritual de não checar, de não viver, de não provar a relação de existencialidade profunda da realidade dele em você?
Você acha que igreja pode substituir o seu vínculo pessoal com Jesus? Você acha que José e Maria podem cumprir esse papel? Você acha que qualquer que seja a parentela mais santificada pode ocupar esse lugar? É com você que ele tem que estar. Não é nem contar com a ideia de que ele esteja no templo, conversando com os mestres e acadêmicos, também é uma outra ilusão. Ele pode até, no texto, ter estado em diálogo com esse grupo de pessoas, mas o texto só se conclui quando ele vai com eles para casa. E aí é que há um desfecho. Não é porque Jesus estava no seminário conversando com os professores. Passei a minha vida inteira enviando jovens para os seminários, eles iam crentes e voltavam horrorosos. O cara ia piedoso, se convertia comigo, cheio de Deus, do Espírito Santo, de amor pela palavra, de carinho pelo próximo, aí ficava 4, 5 anos no seminário ou na faculdade teológica, voltava de lá um idiota diplomado. Seco, vazio, estéril, cheio de argumentações, e aquela fé pura, tenra, simples, genuína, do coração esvaída, desaparecida para sempre. Porque não há nada que possa ocupar o seu lugar na presença de Deus e de Deus no lugar do seu ser. Absolutamente nada. Por que eu estou dizendo isso hoje aqui? Eu tenho 2 razões. A primeira razão tem a ver com aqueles que já têm uma congregação, que já têm um lugar, que já têm um pastoreio, que já têm um grupo, para que vocês abram bem os olhos e a percepção, para não fazerem esse equívoco de transferência de José e de Maria e de José. De achar que a alegria congregacional é Deus conosco. É bom, é gostoso, é maravilhoso experimentar a alegria de uma congregação, mas é absolutamente insatisfatório quando se trata da existencialidade radical do Evangelho na gente. Totalmente insatisfatório. A congregação faz bem a mim. Eu entrei aqui hoje, fui olhando vocês, os sorrisos de vocês, saiu dando vontade de beijar cada um. Faz bem. Especialmente num mundo tão vazio, tão solitário, onde as pessoas têm tanta fobia humana, tanto distanciamento, aonde tudo vai ficando cada vez mais virtual, mais à distância. No convite que eu fiz, convidando vocês para estarem aqui hoje, eu falei, eu quero sentir o cheiro de vocês. E eu já saí sentindo cheirinho por aí, eu sou um ser de olfatividades, assim, meio canino, fraternalmente falando. Como alguns já disseram, está cheiroso, eu digo, eu não ando sem estar cheiroso. Vou cheirar e ser cheirado. Sou amazonense, aprendi os cheiros com a minha avó, filha de índios, de indígenas, que valorava cheiros, odores. E é o nosso instinto mais primitivo, é o olfato. E eu me nutro dessa primitividade instintual, olfativa. Eu gosto de sentir cheiros. Conhecer pessoas pelo cheiro. Conheço o cheiro da minha mulher.
Ela ainda vem longe, subindo a escada, eu já sei, ela pode vir em silêncio, o cheirinho dela precede. Cada filho tem um cheiro, cada neto tem um cheiro. A singularidade dos cheiros. Por isso eu disse, eu quero encontrar você, sentir seu cheiro. Quero te dar um beijo. Quero te abraçar, sentir o teu contorno. Tudo isso é maravilhoso, faz parte da nossa saúde humana, psíquica, espiritual, fraterna, social, da nossa integridade e do nosso dilatamento humano. Mas não é o suficiente. Em cada lugar da Terra, há pessoas se alimentando dos toques e dos encontros humanos, sem os quais a gente sofre muito. Quem viveu aqui a pandemia, em estado de lockdown real, de afastamento, sentiu a angústia de não tocar e não ser tocado, especialmente os que moravam sozinhos, sem família. Quem teve que ficar meses e meses e meses dentro de uma casa, de um apartamento, sem cheirar e ser cheirado, sem tocar e ser tocado, sem abraçar e ser abraçado, sofreu mais, infinitamente mais do que eu e minha mulher, que moramos numa casa grande, com um jardim grande, e uma neta, 2 netas moravam com a gente, e uma filha adulta fechou o apartamento dela, ela solteira, foi morar com a gente depois de fazer a sua pré-quarentena, enquanto eu tenha sofrido o dia inteiro as notícias das mortes de milhares de amigos que partiram precocemente pela Covid-19, e o meu coração ficava em dores e gemidos e contorções o dia inteiro de tristezas, consolando as viúvas, os viúvos, os filhos órfãos, me ligando de todos os lugares do Brasil e de outros lugares do mundo. Mas eu sabia que às 20h, depois que eu fizesse a minha última live do dia, porque eu estava fazendo até 4 lives durante o dia para consolar as pessoas e animá-las aos milhares e milhões, quando eu fechava a minha última, minha mulher estava me esperando para me tocar, me abraçar, me beijar, me cheirar, e eu a ela, minha filha, minhas netas. E a gente comia juntos, e a gente se reunia juntos. Tudo isso tem um valor extraordinário, de perspectiva e importância fundamental, mas não essencial. Uma coisa é o que tem valor fundamental, outra coisa é o que tem valor essencial. O encontro humano é fundamental. A vivência com Deus é de natureza essencial.